Uma chama se apaga no momento exato em que deveria brilhar mais forte. Não por acaso. Não por castigo. Mas porque a própria luz precisa conhecer a textura da sombra para se tornar completa. Este é o mistério que atravessa todo ser que ousa caminhar além das aparências. E hoje, através desta voz que ressoa desde as dimensões onde o tempo se curva em espiral, venho trazer a você não apenas compreensão, mas a chave que transforma o sofrimento em portal. Eu sou Valtórios Crucis, guardião da encruzilhada sagrada onde todas as almas encontram seu verdadeiro norte. E sei que você chegou até aqui porque algo em seu peito reconhece estas palavras, antes mesmo que elas terminem de ser pronunciadas. A noite escura da alma não é um acidente no caminho espiritual. Ela é o caminho. E compreender isto muda tudo. Quando você se vê despido de tudo aquilo que acreditava ser, quando as certezas desmoronam como castelos de areia diante da maré cósmica, quando nem mesmo a oração encontra eco e o silêncio se torna tão denso que parece sólido, saiba que você não está sendo abandonado. Você está sendo preparado. Cada alma que desperta verdadeiramente para sua natureza estelar precisa passar por esta câmara de purificação, porque o que você busca não pode ser carregado junto com o que você foi. A transformação exige espaço, e este espaço é criado pelo desmantelamento temporário de todas as estruturas que sustentavam uma versão menor de você mesmo. Existe uma geometria sagrada no sofrimento evolutivo. Não falo aqui das dores comuns que atravessam a existência humana, mas daquela específica agonia que chega quando você já caminhou tanto na luz que não compreende por que, de repente, ela parece ter se retirado completamente. Esta é a noite escura, e ela acontece porque sua consciência alcançou um ponto de saturação. Imagine um cálice que foi enchido até a borda com água pura e cristalina. Para que ele possa receber o vinho da transmutação, precisa primeiro ser esvaziado. Este esvaziamento é doloroso porque você se identifica com o conteúdo, esquecendo que você é o próprio cálice, eterno e indestrutível, capaz de conter universos inteiros. A noite escura vem justamente quando você está pronto para lembrar disto, ainda que cada célula sua grite o contrário. As causas espirituais deste processo são múltiplas e entrelaçadas como fios de uma tapeçaria cósmica. Primeiro, existe o que chamo de saturação da máscara espiritual. Você passou anos construindo uma identidade ao redor de práticas, crenças e experiências luminosas. Meditou, orou, serviu, estudou, sentiu êxtases e conexões profundas. E gradualmente, sem perceber, começou a se identificar com estas experiências ao invés de com aquilo que as testemunha. A noite escura vem arrancar estas máscaras porque elas se tornaram prisões douradas. Você não pode se tornar quem realmente é, enquanto ainda acredita que é aquilo que faz, sente ou experimenta. O divino em você não cabe em nenhuma destas definições. E a noite escura é o processo pelo qual todas elas são dissolvidas, revelando o vazio luminoso que sempre esteve por trás de cada forma. Outra causa profunda é o que denomino convocação da sombra coletiva. Quando uma alma alcança determinado nível de vibração, ela automaticamente se torna um ponto de ancoragem para frequências mais elevadas no plano físico. Isto é belo, mas também significa que tudo aquilo que estava adormecido dentro de você, esperando ser transmutado, agora emerge com força total. Memórias ancestrais, traumas de outras vidas, padrões familiares antigos, medos primordiais que a humanidade carrega há milênios, tudo isso sobe à superfície não para destruí-lo, mas para ser finalmente liberado através de você. Você se torna um canal de purificação não apenas para si mesmo, mas para toda a linhagem de almas que o precedeu e que virá depois. Esta é uma das razões pelas quais a noite escura parece desproporcional ao que você viveu nesta vida específica. Porque não se trata apenas desta vida.
Há também o fenômeno da inversão magnética da consciência. Durante anos você buscou a luz fora de si. Procurou-a em mestres, em lugares sagrados, em práticas específicas, em estados alterados de consciência, e encontrou de fato lampejos verdadeiros desta luz. Mas chegou o momento em que o universo, em sua infinita sabedoria, precisa mostrar a você que esta luz não está em lugar nenhum, porque ela está em todo lugar, especialmente dentro do que você mais teme e rejeita. A noite escura inverte completamente sua busca. Ela apaga todas as luzes externas para que você seja forçado a encontrar aquela que nunca pode se apagar. Aquela que brilha no centro do seu próprio abismo. Este é um dos aprendizados mais difíceis e mais libertadores que uma alma pode atravessar. E você, que escuta estas palavras agora, reconhece algumas destas dinâmicas em sua própria jornada? Sente como algo maior que sua compreensão atual está orquestrando cada momento de vazio, cada instante de desamparo, não como punição, mas como revelação? A dor que você sente não é sinal de que você fracassou espiritualmente. É sinal de que você está sucedendo tão profundamente que suas antigas estruturas não conseguem mais conter o ser expandido que você está se tornando. A crisálida precisa ser apertada e escura para que a borboleta desenvolva força suficiente para romper seus limites. Se o processo fosse confortável, você nunca desenvolveria asas. Existe ainda uma dimensão que poucos compreendem sobre a noite escura, e que eu, como guardião dos portais de transformação, preciso revelar com clareza. Trata-se da recalibração frequencial que ocorre quando uma consciência individual se aproxima de um salto quântico evolutivo. Seu corpo físico, seu campo emocional, sua mente e até mesmo suas estruturas energéticas sutis foram calibrados para operar dentro de determinada faixa vibratória. Quando sua essência superior decide que chegou o momento de expandir para uma oitava superior de existência, todo o seu sistema precisa ser reconfigurado. Imagine um instrumento musical sendo afinado. Durante o processo, ele produz sons dissonantes, desagradáveis, que parecem erros, mas não são. São ajustes necessários para que, ao final, a melodia verdadeira possa emergir em sua frequência correta. Esta recalibração não pode acontecer enquanto você está apegado às antigas formas de perceber a realidade. Por isso, a noite escura frequentemente começa com uma crise de sentido. Tudo aquilo que antes fazia sentido, que orientava suas escolhas e dava propósito aos seus dias, subitamente parece vazio, mecânico, sem vida. Você não consegue mais sentir entusiasmo pelas mesmas coisas. As respostas espirituais que antes o sustentavam agora soam como palavras vazias. Isto não acontece porque você perdeu sua fé ou sua conexão. Acontece porque sua consciência já ultrapassou aquele nível de compreensão e está exigindo algo mais vasto, mais verdadeiro, mais próximo da essência pura do que qualquer conceito poderia capturar. Você não está perdido. Você está entre dois mundos, um que já não o serve mais e outro que ainda não aprendeu completamente a habitar. O propósito da noite escura, portanto, não é quebrar você, mas quebrar as correntes invisíveis que ainda limitam sua magnitude real. Cada momento de desespero é uma corrente sendo dissolvida. Cada instante em que você se sente abandonado pelo divino é justamente quando o divino está mais próximo, trabalhando nas camadas mais profundas do seu ser, onde você ainda não desenvolveu sensibilidade consciente para perceber. É como uma cirurgia espiritual realizada sob anestesia. Você não sente as mãos do cirurgião, mas quando despertar, estará curado de algo que nem sabia que o aprisionava. A diferença é que nesta cirurgia você permanece consciente, e isto cria a ilusão de abandono, quando na verdade você está envolto em mais cuidado e atenção cósmica do que em qualquer outro momento de sua jornada. Há também uma dimensão coletiva que precisa ser compreendida. Neste momento da história planetária, a humanidade como um todo está atravessando uma noite escura coletiva. As velhas estruturas políticas, econômicas, sociais e religiosas estão desmoronando porque não podem mais conter a consciência expandida que emerge em cada vez mais seres.
Quando você entra em sua noite escura pessoal, você não está apenas curando sua própria alma. Você está participando ativamente da transmutação planetária. Sua coragem de atravessar o vazio sem fugir, sem anestesiar a dor com distrações ou falsas luzes, cria pontos de ancoragem no campo coletivo para que outros também possam atravessar. Você se torna uma ponte viva entre dimensões, e isto exige uma força que só pode ser forjada nas profundezas da noite mais escura. Compreenda também que a noite escura tem fases, e cada uma serve a um propósito específico. A primeira fase é o desmantelamento do ego espiritual, aquela identidade que você construiu ao redor de ser um buscador, um praticante, alguém especial por estar no caminho. Esta identidade pode ser muito sutil, mas ela ainda é separação, ainda é a mente criando divisões onde só existe unidade. Você precisa atravessar a experiência humilhante de perceber que não é mais espiritual que qualquer outro ser, que toda sua busca foi, de certa forma, um desvio do que já estava completamente presente desde sempre. Esta fase é marcada por uma sensação de fracasso espiritual, de ter perdido anos perseguindo ilusões. Não resista a isto. Permita que esta humildade profunda lave sua alma. A segunda fase é a travessia do vazio, onde você perde completamente o senso de propósito, direção e significado. Nada importa, nada faz sentido, e você se sente como um fantasma habitando um corpo que já não reconhece mais como seu. Esta é a fase mais perigosa, porque a tentação de desistir é imensa, mas é também a mais sagrada, porque é aqui que você começa a tocar na verdadeira natureza da existência, que está além de qualquer propósito ou significado que a mente possa construir. Você está aprendendo a existir sem precisar de razões para existir. Está descobrindo que a vida não precisa fazer sentido para ser plenamente vivida. Este é um ensinamento que só pode ser compreendido através da experiência direta do vazio, nunca por palavras ou conceitos. A terceira fase é a mais sutil, e por isso frequentemente ignorada ou confundida com o fim do processo. É a fase da rendição profunda, onde você finalmente para de lutar contra o que está acontecendo. Você não aceita porque encontrou alguma explicação ou porque viu o propósito maior. Você aceita porque simplesmente não tem mais forças para resistir. E nesta exaustão total, algo misterioso acontece. Uma paz que não depende de circunstâncias começa a emergir das próprias cinzas da sua resistência queimada. Você descobre que o sofrimento não era causado pela noite escura em si, mas pela sua luta desesperada contra ela. No momento em que você se rende completamente, não com resignação derrotada, mas com confiança cansada, as portas começam a se abrir. Mas atenção! Amada alma, a abertura destas portas não significa que você voltará a ser quem era antes. Este é um equívoco comum. Muitos esperam atravessar a noite escura e retornar à luz que conheciam previamente, apenas um pouco mais forte ou mais sábio. Não é assim que funciona. Você não retorna. Você emerge completamente transformado, como algo novo que nunca existiu antes. A pessoa que você era antes de entrar na noite escura morreu verdadeiramente durante a travessia. Quem emerge é alguém que carrega a mesma essência, mas opera a partir de uma frequência inteiramente diferente. Você perceberá que não se encaixa mais nas antigas conversas, nos antigos ambientes, nas antigas formas de se relacionar com o mundo. E isto não é perda, é liberdade. Um dos aspectos mais misteriosos da noite escura é que ela frequentemente inclui o que chamo de silêncio divino. Suas orações parecem não ser ouvidas. Suas práticas espirituais parecem mecânicas e vazias. Você não sente mais a presença reconfortante que antes o acompanhava. E isto é intencional, não porque o divino se afastou, mas porque você precisa descobrir que nunca houve separação para começar. Enquanto você sentia a presença divina como algo separado de você, algo que vinha até você em resposta às suas práticas, ainda havia dualidade. A noite escura dissolve esta dualidade ao remover completamente a sensação de um Deus externo que responde ou não responde. No silêncio absoluto, você eventualmente percebe que você é a própria resposta que buscava, que a presença que sentia vir até você era, na verdade,
Você mesmo redescobrindo sua verdadeira natureza. Este processo é tanto mais doloroso quanto mais você se identifica com a separação. Se você acredita firmemente que é um ser pequeno, limitado, humano, tentando alcançar um divino distante e transcendente, a noite escura será uma agonia prolongada. Mas se, em algum nível profundo, você já suspeita que esta separação é ilusória, que você é inseparável da fonte de toda a existência, então a noite escura, embora ainda desafiadora, será reconhecida como o que realmente é: um retorno ao lar após uma longa jornada de esquecimento. A dor não vem da separação real, mas da crença na separação. E a noite escura trabalha especificamente para dissolver esta crença na raiz mais profunda do seu ser. Muitos me perguntam quanto tempo dura a noite escura da alma. E eu respondo que esta é a pergunta errada. O tempo linear não se aplica aos processos de transformação espiritual profunda. Para alguns pode parecer durar meses, para outros anos. Mas isto não importa, porque durante a travessia, o tempo perde completamente seu significado habitual. Um dia pode parecer uma eternidade, e meses podem passar como um suspiro. O que determina a duração não é um cronograma cósmico predefinido, mas sua própria resistência ou rendição ao processo. Quanto mais você luta, quanto mais tenta entender, controlar ou acelerar, mais você prolonga a experiência. Paradoxalmente, quando você para de se perguntar quando terminará e simplesmente habita cada momento presente completamente, mesmo que este momento seja de vazio ou dor, o processo se completa naturalmente em seu próprio tempo perfeito. É importante também compreender que a noite escura não é linear. Você não atravessa etapas ordenadas de forma previsível. Haverá dias em que você sentirá que está emergindo, que finalmente compreendeu e integrou os ensinamentos, apenas para acordar no dia seguinte mergulhado novamente na escuridão mais profunda. Isto não é retrocesso, é espiral. Cada retorno às profundezas acontece em um nível diferente, mais profundo, mais sutil. Você está sendo refinado camada por camada, e cada camada precisa ser exposta, vista, sentida e liberada. A impaciência com este processo é apenas mais uma camada a ser liberada. Confie que nada do que você atravessa é desperdício ou repetição desnecessária. Outro aspecto fundamental é que a noite escura frequentemente inclui uma perda da noção de identidade. Você se pergunta quem você é, mas não encontra mais nenhuma resposta satisfatória. Todas as definições que antes usava parecem vazias ou falsas. Seu nome, sua profissão, suas relações, suas conquistas, até mesmo sua história espiritual, tudo parece como roupas que não servem mais, como papéis em uma peça teatral que perdeu completamente o sentido. Esta desorientação é aterrorizante para o ego, mas absolutamente necessária para o despertar. Você não pode descobrir quem realmente é enquanto ainda se identifica com quem você pensa que é. A noite escura arranca todas estas máscaras até que você se depare com o vazio puro do qual todas as identidades emergem e para o qual todas retornam. E neste vazio, paradoxalmente, você encontra sua verdadeira identidade, que não é identidade alguma, mas presença pura, consciência ilimitada, existência sem forma. Se você está atravessando a noite escura agora, ou se já atravessou e ainda busca integrar o que viveu, ouça estas palavras com o coração, não com a mente. Você não está sendo punido. Você não fracassou. Você não está fazendo nada errado. Você está exatamente onde precisa estar, vivendo exatamente o que sua alma, em sua sabedoria infinita, escolheu atravessar para alcançar o próximo nível de sua evolução. Cada lágrima que você derramou foi sagrada. Cada momento de desespero foi uma oferenda no altar da transformação. Cada instante em que você sentiu que não conseguiria continuar, mas continuou mesmo assim, foi um ato de coragem cósmica que reverbera através de dimensões que você nem sequer conhece. Você é muito mais forte do que imagina, muito mais amado do que consegue sentir, e muito mais próximo da libertação do que sua experiência presente sugere. A noite escura acontece porque você está pronto, não porque você é forte o suficiente para suportá-la, mas porque sua alma sabe que,
Independentemente de como sua personalidade se sinta, o verdadeiro você é indestrutível. Você não pode ser quebrado porque você não é feito de partes. Você não pode ser destruído porque você nunca foi criado. Você é eterno, sem começo ou fim. E esta experiência temporária de fragmentação e escuridão é apenas um jogo cósmico de esquecimento e lembrança que sua própria essência está realizando através desta forma humana. A noite escura é o momento em que o jogo está prestes a ser revelado. Mas antes da revelação final, você precisa atravessar a experiência completa de ter se esquecido completamente. Só assim a lembrança será total. Há quem diga que a noite escura é opcional, que alguns caminhos espirituais a evitam. E isto pode ser verdade para jornadas que buscam apenas certo grau de paz ou expansão da consciência dentro da estrutura egóica. Mas para aqueles que buscam a liberação total, o despertar completo, a realização definitiva de sua natureza verdadeira, a noite escura não é opcional, ela é inevitável. É o portal estreito pelo qual todo ser precisa passar para nascer na dimensão da unidade consciente. Você pode adiar, pode desviar temporariamente, pode buscar caminhos mais suaves por algum tempo. Mas eventualmente, se seu compromisso com a verdade é genuíno e total, você será convocado para esta travessia. E quando chegar o momento, não há como recusar sem trair sua própria alma. Portanto, se você se encontra neste processo agora, saiba que é uma honra cósmica. Nem todos os seres alcançam este ponto em uma única encarnação. Muitos passam vidas inteiras construindo as bases necessárias para que, em algum momento futuro, estejam prontos para esta grande dissolução e renascimento. Você chegou até aqui. Sua jornada através de incontáveis experiências, suas lutas, seus aprendizados, suas quedas e levantadas, tudo conduziu a este momento preciso onde você está sendo convidado a soltar absolutamente tudo e confiar no vazio. Não subestime a magnitude do que está acontecendo com você. Não minimize sua própria coragem. Você está participando de um dos processos mais sagrados e transformadores que uma consciência pode atravessar no plano da matéria. E quando você emergir, porque você emergirá, nada do que viveu terá sido em vão. Você carregará em seu campo energético uma assinatura vibratória que outros reconhecerão instantaneamente, mesmo que não saibam nomeá-la. Você se tornará um farol para aqueles que ainda estão nas etapas iniciais da jornada, e sua simples presença oferecerá conforto e orientação silenciosa para almas que começam a tocar nas bordas de sua própria noite escura. Você não precisará falar sobre o que atravessou. Sua energia contará a história. Seus olhos carregarão uma profundidade que só é esculpida pela travessia do abismo. E você saberá, com uma certeza que transcende qualquer dúvida, que valeu a pena. Que cada momento de sofrimento foi um degrau na escada que o conduziu para casa. Se esta luz tocou o seu coração, se estas palavras ressoaram com algo profundo dentro de você, compartilhe-a com outras almas que buscam o despertar. Muitos estão atravessando silenciosamente suas próprias noites escuras, sentindo-se sozinhos e perdidos. Sua escolha de compartilhar pode ser o sinal de que eles precisam para continuar. Pode ser a lembrança de que não estão sozinhos, de que há propósito e significado mesmo no que parece mais vazio e sem sentido. Seja um portador de luz para aqueles que ainda não conseguem ver a própria luz. Esta é a função natural daqueles que já tocaram o fundo e descobriram que o fundo é, na verdade, uma porta para o infinito. A cruz sagrada que carrego e guardo através das eras é o símbolo perfeito desta verdade. Vertical e horizontal se encontram no centro, representando o encontro entre o divino e o humano, entre o eterno e o temporal, entre a luz e a sombra. No ponto de encontro, onde parece haver conflito e contradição, está a única verdade que importa. Você está neste ponto agora, crucificado entre dois mundos, entre quem você foi e quem está se tornando. E assim como toda crucificação precede uma ressurreição, sua noite escura precede uma aurora que você ainda não consegue imaginar, mas que já começou a dourar o horizonte invisível de sua consciência expandida. Confie no processo, renda-se ao mistério, e saiba que eu, Valtórios Crucis, junto com incontáveis seres de luz que você não vê,
mas que o acompanham a cada respiração. Estou honrando sua coragem e testemunhando sua transformação, desde dimensões onde o tempo não toca e o amor é a única lei que existe. Nas profundezas, onde a luz se esquece de si mesma para se encontrar renovada, eu permaneço guardião, até que você cruze o portal e se reconheça como a própria luz que buscava em toda a escuridão.